Alcançando a filiação divina. Quando abrangemos o primeiro e segundo graus, abre-se para nós uma nova dimensão da vida, uma área completamente diferente de consciência. Nesse momento, há algo dentro de nós que não é mais uma citação, uma afirmação ou uma lembrança da verdade. É uma experiência. Entramos no terceiro grau, onde não mais vivemos pelos padrões deste mundo, onde os valores são diferentes e a vida é governada não tanto pela lei exterior, mas bem mais por nossa integridade interior. É neste momento que passamos da lei para a graça. Como seres humanos, vivemos sob leis criadas pelo homem que continuam a operar enquanto permanecermos na ignorância e até que tenhamos despertado, somos mantidos em escravidão por todos os tipos de leis mentais e físicas. Quando chegamos à consciência de uma presença espiritual dentro de nós, gradualmente tornamo-nos imunes a essas leis, porque quando passamos para o terceiro estágio, a presença vive nossa vida e não pode ser influenciada, nem pode ser coagida por leis físicas ou mentais. Ela é imune a elas, pois são apenas teorias, superstições e a crença universal em dois poderes. Na proporção em que o Filho de Deus é levantado em nós, essas leis não funcionam e não apenas não somos receptivos ou responsivos a elas, mas nós ajudamos a anulá-las para outros que podem vir até nós. Quando uma imunidade é desenvolvida contra leis materiais e mentais, nós vivemos em um mundo totalmente diferente, porque então não temos que tomar alguma lei em consideração, nem temos que nos preocupar sobre as coisas. Tendo encontrado o reino de Deus e habitando nele, outra instância está assumindo a responsabilidade por toda a nossa experiência. O governo está em seu ombro deste divino Filho que, no terceiro grau, é agora ressuscitado em nós. Em nossa humanidade estava dormente, imobilizado, não pôde fazer nada. Independente de que mal foi feito para nós, tivemos que nos resignar a isso, a menos que nossa sabedoria humana ou força pudesse fornecer uma fuga para nós, e na maioria dos casos não poderia. Na consciência dessa presença transcendental, no entanto, entramos em um estado de consciência onde não temos que lutar ou opor-nos ao erro, nem continuamente tentar destruí-lo. Estamos agora em um estado de consciência onde o erro não nos atinge, nem mesmo somos cientes disso. Nós não estamos apenas experimentando mais e melhores coisas e condições humanas, mas um novo fator entrou em nossa vida, uma nova alegria. A única maneira provável de explicar isso é que nós experimentamos prazer ou satisfação em nossa humanidade por causa de algo que acontece exteriormente. Por exemplo, aprendemos que alguma atividade bem-sucedida ou despertar no dia de Natal para encontrarmos-nos abençoados com belos presentes desperta alegria em nós. Mas, por outro lado, o fracasso ou a ausência de presentes pode trazer tristeza. Nossa alegria, assim como nossa tristeza,
geralmente é causada por ocorrências externas, mas a partir do momento em que esta experiência transitória começa, a alegria, que é uma parte integrante do nosso ser, borbulha dentro de nós, sem qualquer causa externa. E quando a tristeza vem, ela é reconhecida como deste mundo e é rapidamente dissolvida. No terceiro grau, não tentamos demonstrar nada no mundo exterior. Estamos buscando apenas aquela liberação interior ou paz que, em si, é a demonstração e a realização do nosso objetivo. Isto não é para ser alcançado para qualquer propósito, mas apenas por si, e produz um efeito na experiência externa que segue apenas como a luz do dia acompanha o sol. O sol não sobe e produz luz. O próprio sol constitui a luz. Só assim descobrimos que não existe nenhum Deus para nos dar saúde, suprimento ou companheirismo. Não há Deus que nos dê qualquer coisa, mas existe Deus, e quando este espírito é conscientemente percebido, ele é a própria substância da nossa experiência exterior. Como o sol não nos dá luz, mas é a luz, assim a graça de Deus interior não produz algo no plano exterior. A graça de Deus dentro é a própria substância do bem que aparece externamente. Não existe tal coisa, portanto, como a presença de Deus e uma discórdia. Não existe tal coisa como a presença de Deus e falta ou limitação. Deus é a paz. Deus é o conforto. Deus é o fornecimento. O espírito e sua atividade exterior são um. O espírito e suas formações são um. O espírito e sua criação são um. O espírito não cria no sentido de serem um espírito e uma criação. O espírito é a substância que aparece exteriormente como forma, não como a forma do que vemos, ouvimos, provamos, tocamos ou cheiramos, mas como forma espiritual. As impressões recebidas através dos sentidos representam o nosso conceito da presença espiritual que está aqui. Nesta terceira etapa, superamos e desfazemos todo o trabalho do primeiro e segundo estágios. Nós paramos de depender de um Deus, e enquanto isso pode soar incrível para aqueles ainda não avançaram para esta fase, não é muito difícil de fazer porque, com a experiência do Cristo, tudo é fornecido para nós antes de sabermos do que precisamos. O Cristo transmite sabedoria, fornece proteção e dá amor. E não há necessidade de depender de qualquer coisa. Há sempre algo que vai adiante de nós para endireitar os caminhos tortos. Há sim sempre aquilo que está caminhando ao nosso lado, como nossa proteção e segurança. Tais alturas de consciência não são experimentadas nos dois primeiros estágios. Neles, nós temos apenas nossos próprios pensamentos, esperanças e a garantia dos místicos que escreveram as Escrituras e os metafísicos do mundo. Eles são uma equipe à qual nos inclinamos e eles permanecem conosco até recebermos a experiência. Com o advento da experiência, no entanto, tudo isso muda. Muito lentamente, começa a despontar na consciência de que não somos mais a pessoa que éramos, porque agora não estamos dependendo de uma filiação divina, de um Deus remoto,
pensando ou falando sobre um Deus distante e certamente não tentando influenciá-lo. Não só não estamos tentando ser bons e, claro, qualquer um que avance para o terceiro grau não poderia ser mau, mas agora não há consciência de bondade, porque não há nada para comparar, não há tentação de ser mau. De fato, nada de fora agora age como qualquer tipo de tentação para nós. É como um matemático tão bem fundamentado em sua ciência que ele nunca, nem por um momento, é tentado acreditar que 12 vezes 12 seja 143. Existe simplesmente uma consciência completa de 144. O matemático não seria capaz de entender aqueles de nós que sempre deparam com a tentação de achar que 2 vezes 2 não são 4 e 3 vezes 3 não são 9. É difícil para qualquer um que viva nesta consciência do terceiro grau entender uma pessoa que rouba ou mente, ou que tenta obter seus fins por propaganda enganosa. O que será que acontece em uma mentalidade que se envolve em tais práticas quando não há necessidade delas? Sendo que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, portanto, tudo que o Pai tem não é nosso? No entanto, nesta consciência mais elevada, nós nunca pensamos conscientemente nessas verdades. Eles nunca entram em nossa mente, exceto quando alguém apresenta a imagem oposta para nós, e surge então a necessidade de assegurar-lhe o cuidado amoroso e onipresente de Deus. Quando chegamos ao terceiro estágio, que é alcançado passando por uma série de iniciações, cada uma marcando uma transição de um estado de consciência para um maior. Não há semeadura e lá não há colheita, há apenas um estado de ser divino, da consciência em quarta dimensão que, quando alcançada, nos permite viver pela graça. Quando o Filho de Deus é ressuscitado em nós e está vivo, nós não precisamos pensar, pois isso é da essência da onipotência, onipresença e onisciência. Ele que tudo sabe, Ele o Todo-Poderoso, Ele que é toda a presença, faz essas coisas para nós. Em nossa humanidade, somos uma entidade adormecida, mas quando despertamos, o que encontramos? Nós nos encontramos como sua imagem e semelhança. Nós descobrimos que existe um Deus, que Deus cuida de seu Filho e que você e eu somos esse Filho. Somos conscientemente um com Deus e então nós podemos nos entregar para sermos crucificados, enviados para a guerra ou para qualquer outra coisa que a mente humana quiser fazer conosco. E nós sairemos da tumba, livres e purificados. Nós sairemos da situação. Por quê? Porque o Filho de Deus é espiritual e, portanto, não está sujeito às leis de causa e efeito, nem está sujeito à lei do karma. Neste terceiro grau, já não somos bons nem maus, não somos mais saudáveis ou doentes, e já não somos ricos ou pobres, somos apenas um estado do ser divino. Mas não somos isso por nós mesmos. Esse algo que tomou posse de nós é que é isso. Não há mais, então, responsabilidade pessoal pelo suprimento ou pela saúde. Nossa única responsabilidade é viver em Deus. Quando essa experiência de viver em Deus nos chega, no início ela é perturbadora, porque, assim como no nosso primeiro estágio estávamos morrendo para o sentido negativo da vida e renascendo em um sentido mais positivo, agora estamos morrendo de novo.
Isto não é apenas uma aniquilação de nossa humanidade indesejável, mas é também uma aniquilação mesmo de nossa boa humanidade. No começo é assustador e desconcertante, como véu após véu vão caindo e ficamos cara a cara com a verdade nua. A primeira onda de entusiasmo no caminho espiritual nos trouxe uma sensação de que ser saudável é uma prova de nossa compreensão espiritual e ser rico é, evidentemente, outra grande prova do grau de essa compreensão. Mas no terceiro grau, nos elevamos à consciência onde não há saúde e não há riqueza, nem boa saúde nem má saúde, não há virtude nem vício, nem honra nem desonra, não há pessoas altas e nem pessoas baixas, não há grandes, quase grandes ou não tão grandes. É apenas um estado espiritual de ser, que é descrito como meu reino, minha consciência, a consciência de Cristo, e isso não é um estado de humanidade melhorada. Em nosso primeiro estágio de desenvolvimento espiritual, estávamos melhorando nossa humanidade, meramente em virtude da nossa maior consciência de uma presença espiritual. Na segunda etapa, estávamos melhorando conscientemente nossa humanidade, de modo a medir até o nosso mais elevado conceito de bondade, virtude, integridade, lealdade e fidelidade, usando a mente como instrumento para a atividade do espírito. Mas no terceiro estágio, tudo isso foi tirado de nós. Neste grau, não podemos nos alegrar em nossas benevolências, na nossa saúde ou na nossa riqueza, porque agora vemos que não temos nada disso em nós mesmos. O Cristo, o Filho espiritual, é a nossa vida, nossa saúde, nossa riqueza e a fonte do nosso bem. Esse ser espiritual, esse Messias que está dentro de nós, esse é o nosso bem, a fonte disso, a experiência disso, a expressão disso. Nele não há mais nem traço do pequeno e humano eu. A experiência final é a aniquilação do nosso ser humano, das suas boas qualidades, tanto quanto das más. Ele está morrendo diariamente, e até mesmo o melhor da humanidade desapareceu, e a identidade espiritual é revelada. Morte do conceito materialista de vida e um renascimento do espírito. Isso é o que acontece através do nosso desenvolvimento espiritual e progresso no caminho. Quando a transição ocorre, às vezes lentamente ou às vezes em um instante, sempre nos deixa com um traço do nosso antigo eu. Isso é um período difícil, porque temos vislumbres do que a vida espiritual pode ser e, ao mesmo tempo, temos a experiência frustrante de não sermos capazes de viver continuamente no Espírito. Enquanto nosso velho eu, não eliminado, domina a cena, sua sombra ainda perdura e muitas vezes somos tentados a entrar nos velhos hábitos e modos de vida. Portanto, há uma necessidade de grande paciência até que o Filho de Deus tenha sido mais plenamente levantado em nós. O próprio Mestre, mesmo depois de ter feito a transição de ser um rabino hebreu para ser o Cristo, foi tentado por 3 vezes, indicando que havia suficiente sentido pessoal para tentá-lo, dizendo: com esse poder você pode se tornar ótimo. Mostre esse poder. Mostre ao mundo que você e Deus estão em termos tão íntimos que Ele não permitirá que nada aconteça com você. Mostre ao mundo que você tem todo o suprimento por estar tão perto de Deus. Mostre ao mundo que você é um santo.
Mas essas tentações foram superadas por causa da percepção de Jesus da natureza de cada tentação. Ele não tentou se reformar, ele não disse: eu sou fraco, Deus me abandonou. Ele não tentou culpar qualquer coisa, ele reconheceu instantaneamente quando ele comandou: para trás de mim, Satanás, que esta era a sugestão satânica impessoal de um eu separado de Deus. Essa foi realmente a tentação de acreditar que ele e seu pai não eram um, que havia um eu e um Deus, e que ele era algum favorito de Deus. Ele reconheceu isso como uma sugestão hipnótica impessoal, um mal impessoal ou tentação impessoal. Ele se recusou a aceitar um eu que poderia ser bom ou ruim. Ele não aceitou um eu que precisava de comida, roupa ou moradia. Ele não aceitou um eu que precisava de cura. Ele sabia a verdade. Eu e meu pai somos um. E que esse eu, ele, nunca o deixaria ou o abandonaria. Estaria com ele até o fim do mundo. Nessa revelação e percepção, a morte total do homem da terra ocorreu, trazendo seu completo renascimento no espírito como consciência cristã, para que, a partir de então, ele se conhecesse como Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus, o Filho do homem, estava morto, e o Cristo ressuscitou do túmulo da mortalidade, da identidade mortal, e foi revelado como indivíduo infinito, eterna individualidade. Jesus Cristo não foi absorvido em Deus, ele permaneceu como identidade individual, assim como ele faz neste momento com todos os místicos que têm alcançado a união consciente com Deus, que vivem aqui e agora, e estão disponíveis a todo indivíduo que alcança até um toque de cristandade. Quando nos elevamos o suficiente, nós também comungamos com aqueles que deixaram a visão humana e estão no nível da consciência de Cristo, porque somos de uma só família, de um só lugar e de um só Pai conscientemente percebido. Existe harmonia divina na consciência de Cristo, e essa harmonia divina, em certa medida, evidencia-se de várias maneiras em nossa experiência. Por causa da atividade do Cristo na consciência, nós testemunhamos curas em nossos corpos e mentes, curas em nossos relacionamentos humanos e em nossa condição econômica. Nós vemos como a atividade do Cristo eleva nossa experiência individual para fora do mundo, da doença e da saúde, que balança para frente e para trás entre o bem e o mal. E mesmo que não possamos atingir a plenitude do Cristo, se houver ainda um espinho na carne, nos esqueceremos daquelas coisas que estão por trás e viveremos o máximo que pudermos nesta consciência superior. Quando nós priorizamos este caminho, não nos esquecemos que nós já somos o Cristo, mas que o Cristo está tão fortemente velado que nós não podemos contemplar o verdadeiro eu. Em cada momento da nossa jornada, os véus são afastados de nós, as reivindicações de humanidade, até que, eventualmente, nos levantamos e nos vemos como realmente somos. Filhos de Deus, unidos em uma irmandade com toda a humanidade, onde não há grego nem judeu, nem escravo e nem livre, onde todos são uma mesma cristandade. Nunca mais poderemos ser maus, tanto quanto não poderemos ser bons. Nunca mais poderemos ficar doentes e nem sãos. Nunca mais estaremos mortos mais do que podemos estar vivos.
Daqui em diante, nós somos os filhos de Deus, a descendência de Deus, o próprio Deus encarnado como ser individual, o próprio Deus manifestado. Gratidão.